Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos continuar resolvendo os exercícios do conteúdo de funções orgânicas, beleza? Na nossa última aula a gente resolveu os exercícios desse conteúdo também. Vimos em algumas semanas vendo esse conteúdo. E por hoje vai ser nossa última parte das funções orgânicas. Então nós vamos resolver os exercícios e a gente finaliza esse conteúdo. Então a gente frisou bastante nesse conteúdo porque é um conteúdo muito importante, né, que é muito cobrado nos vestibulares. Então é bom que a gente pratique resolvendo exercícios para a gente memorizar melhor essa parte. Então vamos lá, vamos começar a resolver esses exercícios que eu separei para vocês. Ó. Então o primeiro exercício é o exercício da UFMG. O paracetamol, empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos, tem esta estrutura. Então essa estrutura aqui é a estrutura do paracetamol. O exercício deu pra gente a estrutura. E o que o exercício quer? Ele quer saber, ele pergunta, é incorreto afirmar que, entre os grupamentos moleculares presentes nessa estrutura, se inclui o grupo. Então ele quer que a gente, dentre esses 4 grupamentos moleculares, a gente fale qual que não está presente nessa estrutura. Ou seja, ele quer saber qual é o incorreto entre essas 4 alternativas aqui. Ó. Vamos começar pelo grupo amino aqui. Ó. O que seria um grupo amino? O grupo amino é um nitrogênio ligado a um carbono. Então, o grupamento amino seria isso. O nitrogênio, só o nitrogênio ligado ao carbono. Nesse caso aqui, ó, nessa estrutura, nós temos, nesse carbono aqui que eu estou circulando, ó, nós temos uma dupla ligação de oxigênio e um nitrogênio ligado a ele. Então, esse grupamento é o grupamento amido, não é amino. Então, a gente já na primeira alternativa encontrou qual que é a incorreta, que seria a que a gente teria que marcar no caso. Ó. Olha bem aqui, ele fala um grupo carbonila. O que é um grupo carbonila? Carbonila é quando a gente tem oxigênio ligado ao carbono, que é o caso aqui, ó, essa dupla ligação de oxigênio ligado ao carbono. Isso é um grupo carbonila, um grupamento carbonila. Hidroxila. Hidroxila é exatamente isso daqui, ó. Um grupo OH ligado ao carbono. E metila é o grupo CH3. Isso é um grupamento metila. Então a única alternativa que está incorreta aqui no caso desse exercício é a alternativa A, que é a que a gente tem que assinalar, beleza? Próximo exercício então. Nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos em quantidades suficientes para nossas necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida a não ser ingerindo os outros 9, conhecidos como aminoácidos essenciais. Então, se eu não me engano, existem no total 20 aminoácidos, que são os aminoácidos conhecidos. E dentre esses 20, o nosso corpo consegue sintetizar, consegue produzir 11 aminoácidos. Outros 9 aminoácidos a gente só consegue sintetizar ingerindo eles através dos alimentos, de vitaminas, entre outros. Então ele quer que a gente assinale a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido essencial fenilalanina, que é esse aminoácido aqui, ó, mostrado na figura acima. Então, quais são os grupos, quais são as funções orgânicas presentes nesse aminoácido? A gente consegue já observar 2 grupos funcionais presentes nesse aminoácido. Aqui, ó, nós temos um carbono, que é justamente onde eu estou circulando aqui, ó. E nesse carbono existe uma amina, grupo NH2. Essa aqui é a função molecular amina, beleza? Então nós temos aqui, ó, a amina que está presente aqui. E esse grupo aqui, ó, nós temos um carbono com uma dupla ligação de oxigênio e uma hidroxila, que seria isso daqui, ó, dupla ligação de oxigênio mais a hidroxila. Esse é o grupo funcional característico de um ácido carboxílico, que está justamente aqui, ó. Então nessa molécula nós temos um ácido carboxílico e uma amina. Agora é só a gente achar a alternativa correta aqui, ó. Álcool e amida não, éter e éster não possuem, ácido orgânico e amida. Esse ácido orgânico seria o ácido carboxílico, só que é ácido orgânico e amina, então não é a alternativa C. Ácido orgânico e amina primária,
É a alternativa correta no caso. Ó. Ele colocou amina primária. Por que essa amina seria primária? Porque é a amina que está ligada somente a um carbono. Se eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma amina que está ligada a 2 carbonos. Aqui essa amina é uma amina secundária. E se eu tiver uma amina ligada a 3 carbonos, essa é uma amina terciária. E a última fala amina primária e aldeído também não. A alternativa correta nesse caso é a alternativa D de dado. Beleza? Então nós identificamos as duas funções orgânicas presentes e depois era só achar a resposta correta ali no enunciado. O exercício 3. A nomenclatura correta do composto abaixo é. Então ele deu o composto para a gente e ele quer que a gente fale qual que é a nomenclatura correta. Faz algum tempinho já que a gente não resolve nenhum exercício de nomenclatura. Primeiro passo para a gente resolver um exercício de nomenclatura, para a gente dar um nome para um composto. Lembram qual que era? Era a gente achar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Nesse caso, vai ter que ser a maior sequência de carbonos que possua a função orgânica. Olha aqui, a maior sequência de carbonos vai ser essa daqui. Ó. Então, essa é a minha cadeia principal. Nessa cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O carbono 1 vai ser o carbono mais próximo da função orgânica. E aqui nós temos duas ramificações, dois grupos metil. A gente já identificou a cadeia principal, identificou qual que é a extremidade mais próxima da função orgânica, né? Qual que seria o carbono 1, e identificamos as ramificações. E agora, como que a gente dá um nome para esse composto? A gente sempre começa dando o nome pelas ramificações. Olha aqui, ó, no carbono 2, esse daqui é o carbono 3. Carbono 4, 5 e 6. No carbono 3, nós temos um radical metil, e no carbono 4 nós também temos um radical metil. Então, o começo do nome é sempre pelos radicais, então vai ser 3,4 dimetil, porque são dois radicais metil, dimetil. Nós temos aqui a função orgânica, ó. Essa função orgânica é a cetona, que é uma dupla ligação de oxigênio entre dois carbonos. Nós temos então a função orgânica cetona no carbono 2. Vai ser 2 hexanona. Como é uma cetona, o final do nome é ona. Então, a gente colocou a posição que a função orgânica está localizada, que é o carbono 2, e demos o nome da cadeia, que é a hexanona. Ou poderia ser também hexan 2 ona. Mas eu acho melhor, mais bonito de se escrever dessa maneira aqui. Agora vamos ver nas alternativas qual que é a resposta correta. O primeiro, o A, fala 3,4 de metil, hexan 5 nona. Na verdade não, né? O grupo cetona, a função orgânica cetona, no carbono 2. 3 metil, 4 etil, pentan 2 ona. Também não, né? 3,4 de metil, hexan 2 ona. Alternativa correta. Alternativa C. Beleza? Então nós seguimos aquele passo a passo para a gente dar o nome de algum grupo, de algum composto orgânico. A gente primeiro identifica a cadeia principal, identifica tudo que não está fora da cadeia principal, identificamos como radicais. A gente começa a contar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da função orgânica, se não tiver função orgânica, da insaturação, e se não tiver insaturação, do caso da ramificação. Essa é a ordem de prioridade, beleza? Depois, no final, para dar o nome, a gente sempre começa dando o nome pelos radicais e depois damos o nome da cadeia principal. Próximo exercício, então. Escreva a fórmula estrutural e o nome de. Ele quer que a gente escreva a fórmula estrutural de um éster com pelo menos 4 átomos de carbono na molécula. Então, a gente precisa colocar um éster. A gente precisa colocar a fórmula dele, fórmula estrutural, né? Desenhar o éster e dar um nome para esse éster. Então tem que ter 4 carbonos. Então tem aqui um carbono, CH3. Aí aqui no segundo carbono eu vou colocar a função éster. Como que eu identifico um éster?
São dois oxigênios ligados ao mesmo carbono. Ó. Aí aqui carbono e carbono. Então nós desenhamos aqui ó, um éster com 4 carbonos. Essa função aqui também poderia estar aqui, ó, nesse outro carbono aqui. Mas tanto faz, ele não especificou como que ele quer que o éster seja. Agora a gente tem que dar um nome para esse éster. Lembra como a gente dá um nome para o éster? A gente primeiro imagina que esse éster é um derivado de um ácido carboxílico. Ó. Então, essa parte aqui do meu éster seria a parte derivada de um ácido carboxílico. Qual que seria o ácido? Ó? Seria esse daqui, ó. CH3. Eu estou só copiando aquilo que está ali, ó. C dupla O. Ó. Ó, eu só copiei isso daqui, ó. Essa parte da molécula. O ácido carboxílico seria esse daqui, ó. CH3, C dupla O, O, H. Então, como que a gente imagina que ele é o derivado do ácido carboxílico? Esse hidrogênio aqui seria substituído por essa outra parte da molécula. Como que a gente vai dar o nome? A parte que é a derivada do ácido carboxílico, qual que seria o nome desse ácido carboxílico? Seria o ácido etanoico. Etanoico. Então a gente vai substituir esse oico no final, esse ico na verdade, né, por ato. Então o nome da molécula vai ser etanoato. Etanoato. O grupo que sobrou aqui ó, do nosso éster não é um grupo etil, são 2 carbonos, então grupo etil vai ser o etanoato de etila. Esse vai ser o nome do nosso éster, beleza? Etanoato de etila. E agora ele quer uma amina secundária com pelo menos 4 átomos de carbono. A gente viu lá num exercício anterior o que seria uma amina secundária, né? Que é uma amina ligada a 2 carbonos. Então como que a gente faria isso? Aqui ó, CH3. Aí eu vou colocar a nitrogênio aqui, dessa amina secundária. Aqui ó, bem simples essa amina, ó. Amina secundária com pelo menos 4 átomos de carbono. Eu desenhei desse jeito, mas a gente poderia desenhar de outra maneira se a gente quisesse também essa amina. Então, aqui nós temos nossa amina secundária. Como que a gente dá o nome da nossa amina? O nome da amina a gente separa as partes que estão ligadas ao nitrogênio. Então, nós temos 2 partes ligadas ao nitrogênio. Essa cadeia de carbonos e essa cadeia de carbonos. A gente começa dando nome a partir da cadeia menor. Então, seria o metilpropilamina. Porque essa aqui é um grupo metil e esse é um grupo propil, porque um grupo tem 3 carbonos. Então vai ser metil, que é o grupo que tem menos carbonos, né? Depois o próximo grupo, o grupo propil. E no final o nome amina. É só isso. Para a gente dar o nome dessa amina, a gente só separa os grupos que estão ligados ao nitrogênio e escreve em ordem do grupo menor. Metilpropilamina. Esse é o nome dessa amina, beleza? Nós desenhamos uma amina secundária e demos o nome dela. O próximo exercício, então. Para responder a questão a seguir, numere a coluna B, que contém alguns nomes de compostos orgânicos, de acordo com a coluna A, na qual estão citadas funções orgânicas. Então, aqui nós temos a coluna A e a coluna B. Nós temos que relacionar o nome do composto com a função orgânica dele. A gente tem que saber qual que é a função orgânica a partir do nome desse composto. Legal. Primeiro, o benzeno. Qual que é o benzeno? O benzeno é aquele anel que possui 6 carbonos, lembram? Esse é o benzeno, um anel que possui 6 carbonos e ele possui ligações duplas e simples alternadas. Esse daqui é um benzeno. No benzeno só existe carbono e só existe hidrogênio. Então nessa molécula aqui, ó, que é a molécula do benzeno, só existe carbono e hidrogênio. Toda molécula que só possui carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. Então no caso o benzeno é um hidrocarboneto.
Então, benzeno ficaria aqui, ó. Etoxietano. O etoxietano é um éter. Lembra como que a gente dá o nome dos éteres? Então, o que seria esse? Eu vou desenhar a estrutura aqui, ó, do etoxietano. Vai ser CH3, CH2, oxigênio, CH2, CH3. O éter é quando a gente tem então um oxigênio entre dois carbonos. Como que a gente dá o nome do éter? Nós separamos a cadeia em duas partes, né, que são as partes divididas pelo oxigênio. A primeira parte tem dois carbonos, então vai ser et. E a gente adiciona o prefixo oxi. Então vai ser o etoxi. E a segunda parte vai ser o etano. A gente dá o nome da segunda parte como se fosse um hidrocarboneto comum, etano. Então, ó, o grupo 2 aqui, esse segundo composto, é um éter. Então vai ser aqui, ó, 2 é um éter. Metanoato de etilo, ó, a gente acabou de ver esse é um exemplo daqui dessa estrutura aqui, ó, que é no caso um éster. A gente viu aqui, ó, no slide anterior como que a gente dá o nome dos ésteres, ó. A gente reviu, na verdade, né? Então, no caso aqui, o grupo 3, a molécula 3 é um éster. O 4, propanona. Final ona, então vai ser uma acetona. Então o 4 é uma acetona e o 5, metanal, no caso vai ser um aldeído. Ó. Aldeído é quando nós temos uma dupla ligação de oxigênio e um hidrogênio aqui, ó, ligados nesse carbono. Então, essa é a molécula, a estrutura do metanal. Mas eu vou desenhar dessa maneira aqui, ó, ficar mais fácil de visualizar. Dupla O, H. Este é o metanal. Então, o 5 aldeído. Vai ser 3, 1, 2, 4, 5. Vai ser 3, 1, 2, 4, 5, alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo então. A adrenalina pode reagir com outras substâncias presentes no meio biológico, tornando-se inativa. Um mecanismo possível para a inativação envolve a substituição do hidrogênio do grupo hidroxila na posição 3 do anel pelo grupo metila. Escreva a fórmula estrutural para o produto dessa reação e o nome da nova função orgânica que se forma. Então ele falou que a adrenalina, né, que é um hormônio presente no corpo, ele pode ser inativo no meio biológico. Ele pode, na verdade, ela pode reagir contra a substância se tornando-se inativa. Então, qual que é a reação que o exercício propôs para a gente? Que a gente substituísse, ó, tá aqui, ó, a substituição do hidrogênio do grupo hidroxila na posição 3 do anel. O hidrogênio do grupo hidroxila na posição 3 é esse daqui, ó. Aqui nós temos o H e o hidrogênio é esse daqui. Na posição 3, esse daqui é a posição 1, 2, 3. Então a gente tem que substituir esse hidrogênio aqui. O hidrogênio sai por um grupo metila. Então, o grupo metila, o que seria? Seria um CH3. O hidrogênio sai, um metil entra. Então, ficaria assim. Eu vou desenhar só o anel aqui, ó. Então, aqui é o outro H que tem na molécula. E aqui é o H que a gente substituiu. Então, saiu. Opa, deixa eu apagar isso aqui, ficou ruim. Saiu o hidrogênio e entrou um metil. A molécula ficaria assim. E o resto da estrutura ali, ó. Então ele quer saber qual que é a estrutura, qual que é a função orgânica que originou aqui, ó. Qual que é essa função orgânica? Nós temos um oxigênio entre dois carbonos. Aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro. Então, quando nós temos um oxigênio entre dois carbonos, nós temos a função química éter. Então, o que o exercício queria da gente era só isso daqui. A gente substituir o hidrogênio por um grupo metil
e falar qual que é a função orgânica que se originaria a partir dessa reação. Beleza? Então, próximo exercício. Ó. É um exercício da Unesp. Ele dá um texto para a gente e ele pergunta aqui, ó, na representação do polímero 1, observa-se a unidade da cadeia polimérica que se repete N vezes para a formação da macromolécula. Essa unidade polimérica apresenta um grupo funcional classificado como? Então o exercício aqui deu um baita textão, falou um pouco sobre esse polímero, e a única coisa que ele quer saber da gente é qual que é a função orgânica presente nesse polímero aqui, ó, nesse polímero 1. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai resolver um exercício, que tem alguns exercícios que dão muita informação e a gente acaba se perdendo. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Muito mais fácil, algumas vezes, a gente lê direto o que o exercício quer da gente. Se a gente não entender direito o que o exercício pediu, a gente vai lá e lê o enunciado. Mas nesse caso aqui, ó, só lendo a última parte do exercício, eu já sei o que ele quer de mim. Então ele quer, essa unidade polimérica apresenta um grupo funcional classificado como? Ele quer saber qual é o grupo funcional dessa unidade polimérica aqui. No caso, qual é o grupo funcional presente aqui? Ó? Vai ser esse daqui. Ó. Nós temos um carbono aqui onde eu circulei, uma dupla ligação de oxigênio e um nitrogênio ligado nesse carbono. Qual que é essa função orgânica? Essa função orgânica, quando nós possuímos nitrogênio e oxigênio ligados no mesmo carbono, é a amida. Beleza? Então, esse é o grupo funcional característico das amidas. A alternativa correta seria a alternativa B de bola. Tranquilo esse exercício, né? A gente só teria que identificar qual a função orgânica do polímero ali, da unidade polimérica. Então, esse foi o último exercício, pessoal. Se vocês puderem, continuem treinando esse exercício de função orgânica, tentem resolver sozinhos esses que eu passei. E também tentem procurar alguns exercícios de funções orgânicas que ajuda bastante a praticar esse conteúdo, que é uma parte muito importante que cai muito em vestibulares. Então, dentre dos tópicos de orgânica que podem cair, função orgânica que é um tópico que a gente vê repetindo todos os anos nos vestibulares, beleza? Então, é muito importante que vocês treinem esse conteúdo. Uma boa semana para todo mundo, pessoal. Na nossa próxima semana nós continuamos com outra parte da química orgânica. Tchau, tchau.